O quinto episódio de Loki chegou infestado de easter eggs e abrindo caminho para o grande final. E com ele ficou claro que o vilão estava na nossa cara o tempo todo. E não é o Kang, mas é uma variante dele e eu tenho como provar. Então fica comigo até o final para ver a nossa teoria. Vem! Fala, meu jovem, beleza? Aqui é o Cross. E finalmente é quarta-feira, dia de Loki, um dos dias mais esperados da semana, em que você espera pacientemente a gente aqui do canal trazer a nossa análise sobre o episódio e contar o que só a gente viu. Mas acontece que esse episódio ele tá cheio de easter egg e de referências, mais do que qualquer outra coisa que a Marvel já lançou na história do cinema dela. E por causa disso, pro vídeo não ficar tão longo e cansativo para vocês, afinal nós vamos sim trazer a nossa análise do episódio aqui e principalmente nós vamos bater o martelo em quem é o vilão dessa série. Então pensando nisso, nós decidimos fazer uma dobradinha de Loki aqui no canal nessa semana. Portanto, hoje analisaremos essa maravilha que foi o episódio 5 e no sábado vamos trazer para vocês os easter eggs e referências que nós encontramos no episódio, mas você também pode ajudar a gente. Então comenta aqui para mim um easter egg que você viu no episódio e quer que a gente comente ele no vídeo que vai sair sábado. Então já deixa anotadinho aí na agenda para você não perder o vídeo de easter eggs de Loki que vai sair no sábado, hein? Não perde. E agora sobre o episódio que começa do mesmo ponto que o anterior terminou, que é do Loki acordando em frente das suas variantes. Mas antes de falar sobre isso e do lugar onde eles estão, é importante falar da cena que vem logo depois a esse despertar do Loki, que é o diálogo que a juíza Ravonna Renslayer tem com a Sylvie, explicando para ela que o Loki não está morto, mas sim quando ele é podado, e guarde bem essa palavra, hein? A palavra-chave de hoje é podado. Mas enfim, ela explica que quem é podado não morre de verdade, mas sim é transportado para um momento da linha do tempo, mais especificamente no final da linha do tempo. Ou seja, tudo que a AVT poda, todos os multiversos, todas as realidades se colidem em um único momento do tempo, que ainda não terminou e ainda está sendo escrito, que ela descreve como um limbo, um vazio em que tudo acaba parando ali. E depois dessa explicação, agora sim nós podemos voltar para quando o Loki acorda e dá de cara com as suas variantes e pergunta para eles que lugar é aquele, o que está acontecendo ali. E cada um, à sua maneira, tenta explicar para ele o que é o vazio, o que é o limbo que eles estão vivendo ali. E as explicações são bem parecidas com o que a Ravonna diz para Sylvie, mas é nítido que ninguém faz a menor noção do que eles estão dizendo. Talvez a única pessoa que saiba de fato o que está acontecendo é a cabeça por trás da AVT. E é claro que um lugar tão sinistro desse precisa ter uma ameaça tão sinistra quanto. E aqui também somos apresentados a Elliot, aquela fumaça que quando apareceu pela primeira vez eu só consegui pensar naquele Galactus que apareceu naquela porcaria daquele filme do Quarteto Fantástico 2. Me chegou até a dar um arrepio pensando que a Marvel ia fazer essa cagada de novo. Mas não, a cagada não vai acontecer de novo, mas nós estamos falando sim de um dos maiores vilões da Marvel e um dos maiores inimigos de outro grande vilão, que é o Kang. Estamos falando de Elliot, talvez uma das únicas criaturas que o Kang tenha medo. Afinal, o Kang é uma espécie de conquistador da linha do tempo. Ele é uma espécie de imperador do tempo. E seu domínio sobre a linha temporal só não é maior graças ao Elliot, que deve ter cerca de 3 vezes mais de domínio da linha do tempo que o Kang, e é um dos únicos seres vivos livres do poder do tempo. E falando em linha do tempo, temos aqui o Classic Loki, que é aquele Loki mais velho com aquela roupa toda espalhafatosa dos quadrinhos. Ele diz nesse momento que aquele lugar na linha do tempo, o vazio, é o reino do Kid Loki. Que o Kid Loki, ele é o rei do pedaço. Mas eles não entram em mais profundidade sobre por que o Kid Loki é o rei do vazio. E o que eu posso teorizar aqui é que o Kid Loki pode ser tão ruim e poderoso que fez a AVT ir atrás dele logo após ele fazer a façanha que é matar o Thor. Então talvez por isso, por ele ter matado o seu irmão, que é muito mais poderoso que o Loki, ele acabou se tornando o rei do vazio. E é claro que todo rei precisa de um trono e logo em seguida eles vão até uma espécie de bunker, que é como se fosse a base deles. E conforme a câmera vai descendo, nós conseguimos notar duas coisas interessantes, que uma é o Mjolnir do Thor que tá ali e outra é o Trog.
o sapo Thor, que está preso dentro de um pote, mas sobre isso a gente vai falar no vídeo de easter eggs. E depois disso a gente volta para a conversa da Ravonna e da Sylvie, e aqui a gente percebe que independente da sua variante, os Locks são enganados facilmente, já que a Ravonna e a Senhorita Minutos tentam enganar a Sylvie, dizendo que existe uma nave que leva até o vazio. E a Sylvie até acredita nessa mentira da Ravonna, mas ela é muito mais perspicaz que qualquer outro Loki, e ela acaba sacando que estava sendo enganada pela Ravonna, que só queria ganhar tempo até os guardinhas chegarem na sala. Então a Sylvie percebe que a única forma de chegar até o Loki é se podando. Ela se poda e desaparece ali na frente dos guardinhas e da Ravonna. E logo em seguida nós voltamos para a reunião dos Locks e é revelado mais uma verdade, confirmando uma das teorias que a gente contou para vocês no vídeo passado, e é que existe sim várias linhas do tempo e que a única função da AVT é impedir que esses multiversos se cruzem e não impedir a criação dos multiversos como eles mesmos dizem. Porque aqui nós temos os Locks dizendo toda hora que na minha linha do tempo eu fiz isso, na minha linha do tempo eu fiz aquilo e coisa e tal. Ou seja, nesse diálogo se confirma que o multiverso existe e que a única função da AVT é que eles não se colidam. Depois de ouvir toda a história de como Classic Loki enganou a AVT para não ser podado, o nosso Loki decide ir embora do bunker, mas ele é surpreendido por aquela aparição que todo mundo estava esperando, que é o presidente Loki e toda a sua trupe. Mas a cena corta e nós vamos até a Sylvie, que está sendo perseguida pelo Elliot, mas acaba sendo salva por ninguém mais, ninguém menos que o herói do povo, o Mobius. Mas antes de ser salva pelo Mobius, ela acaba tendo um breve contato com o Elliot. E nesse contato nós temos rapidamente um vislumbre daquela pedra que já havia aparecido nos trailers, que está em uma outra dimensão, e nela tem um castelo, que parece ser o castelo do grande vilão por trás da AVT. A cena é muito rápida, mas se você passar ela devagar, você acaba percebendo que é o mesmo castelo que aparece no final do episódio. E antes de chegar no final do episódio e no final desse vídeo, já vai deixando o seu like aí pra gente, porque tem muita teoria boa vindo pela frente e que vale o seu like. Então o Mobius salva a Sylvie do Elliot e eles acabam fugindo de carro, passando em frente de uma esfinge, que pra mim é uma das grandes dicas aqui do episódio sobre quem é o vilão por trás da AVT. Então vai juntando as peças aí, hein? Eu já falei para você guardar a palavra podar, e agora tem a esfinge. Mas enfim, o episódio volta para quando o Loki presidente invade o bunker. E nesse momento do episódio nós temos os Locks, que apesar de serem diferentes um dos outros, serem variantes, no fundo eles são a mesma pessoa. São pessoas que lá no seu interior, alguma hora vai acabar usando alguma artimanha, alguma trapaça para acabar traindo a confiança do outro. O próprio Loki de martelo trai o Kid Loki e o Classic Loki. O Loki presidente acaba traindo a trupe de Locks e os Locks acabam traindo o Loki presidente. E aí vira essa salada toda de traição, é muito da hora ver. E vai se formando uma confusão generalizada aí entre eles. E tem também nessa parte uma das cenas mais engraçadas do episódio, que é quando o Loki Crocodilo come a mão do presidente Loki. E temos também aqui um pequeno gostinho do grande poder do Classic Loki, já que nessa simples briguinha ele acaba criando cópias perfeitas do Kid Loki, do Loki, dele mesmo, do próprio Classic Loki e do Crocodilo Loki. Isso sem contar que essas cópias conseguem soltar magias. E ele também cria um portal enquanto ele faz tudo isso para eles fugir. Meu amigo, maluco é brabo. Mata a onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. E após fugirem da confusão, os Locks acabam encontrando com o Mobius e a Sylvie, logo após eles presenciarem o ataque do Elliot ao barco da Segunda Guerra. E também temos aqui uma das cenas mais legais do episódio, que é do romance do Loki com a Sylvie, que é bem fofinho até a conversa entre os dois, e acaba terminando com o Loki criando um cobertor em volta dela. Mas nessa cena eu levanto aqui um questionamento, que é que a Sylvie pergunta pro Loki se em algum momento ele vai acabar traindo ela. E como nós já vimos nesse episódio, está no ser do Loki acabar traindo de alguma forma a confiança dos outros. Será que em algum momento do próximo episódio o Loki ou até mesmo a própria Sylvie vai acabar se traindo? Isso aí ficou, mano, martelando na minha cabeça depois que eu vi essa cena. E após isso temos outro momento de carinho
que é a despedida do Loki com o Mobius. E o Loki acaba recusando o aperto de mão do Mobius e abraça ele. Mano, nesse momento eu fiquei, que fofinho. Sério, eu gostei demais dessa cena, e mostra que esse nosso Loki é diferente, que aos poucos ele tá mudando. Sem contar também que é a primeira vez que o Loki chama alguém de amigo. É a primeira vez na história do MCU que o Loki tem um amigo. Mano, chorei aqui. Então nós temos o grande confronto desse episódio, que é a Sylvie e o Loki enfrentando o Elliot. E meu amigo, pra mim quem rouba a cena aqui é o Classic Loki. Sério, o cara consegue construir uma cópia perfeita de Asgard só pra chamar a atenção do Elliot, enquanto a Sylvie e o Loki tentam tomar controle dele. E o interessante aqui é que um pouco antes de morrer, o Classic Loki acaba gritando glorioso propósito. Ó o bicho vindo, moleque. Ou seja, parece que o glorioso propósito dos Lokis é morrer se sacrificando por aqueles que ele ama. O próprio Loki se sacrifica para salvar o Thor do Thanos, e agora o Classic Loki se sacrificou para salvar ele mesmo, ou melhor, as variantes dele mesmo. E do outro lado, a Sylvie e o Loki conseguem tomar controle do Elliot e abrem um portal para a casa ou castelo do grande vilão da série, que eu já falo pra você aqui que com todas as pistas que a Marvel soltou durante toda a série, eu já bato o martelo aqui e falo que o grande vilão é o Mephisto. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Cara! Não é o Mephisto, muito menos o Kang. Na verdade, pode até ser considerado o Kang, mas sim uma variante dele, Immortals. E se você não sabe quem é Immortals, é lógico que eu tô aqui para explicar para você. Então vamos começar falando de Nathaniel Richards, um viajante do tempo que se tornou um grande conquistador por onde quer que ele fosse. Por cada linha temporal que ele passava, ele acabou se tornando um grande conquistador. Ele acabou se tornando, inclusive, um faraó do Antigo Egito. Lembra que eu te falei da esfinge que apareceu nesse episódio? Pois bem, isso pode ser uma referência ao Sr. Richards, que foi um faraó do Antigo Egito. E durante suas viagens no tempo, Nathaniel Richards já atendeu por vários nomes, entre eles Kang e Immortals. Por causa de todas essas viagens no tempo, Immortals acabou virando uma pessoa separada do Kang. Os dois viraram variantes da mesma pessoa, no caso Nathaniel Richards, que apesar de serem a mesma pessoa, entre aspas, eles são pessoas diferentes, eles têm vontades diferentes. E é isso que a série do Loki prepara pra gente durante toda a temporada, preparando esses conceitos de viagem no tempo que fazem existir as variantes, existindo um Immortals e um Kang, que são e não são a mesma pessoa. Na verdade, eles são variantes do Nathaniel Richards. Porque se a Marvel simplesmente joga ali que o Immortals é uma variante do Kang, sem explicar todo esse conceito de variante, ia acabar ficando tudo muito confuso. E a Marvel, ela não faz isso. A Marvel sempre opta pelo simples e o mais fácil, explicando detalhe por detalhe o que é viagem no tempo e o que é variante. Sem contar a presença da Ravonna Renslayer na série, que ela não está ali à toa, afinal ela é o grande amor da vida do Kang. O Kang já fez diversas loucuras por causa dessa mulher, mas ao invés de dar o Kang logo de cara pra gente, afinal ele vai ser um dos grandes vilões do MCU, a Marvel vai trabalhar primeiro com a variante dele, o Immortals. E está tudo aqui nas séries e nos quadrinhos principalmente. Aqui nos quadrinhos o Immortals já trabalhou pros Guardiões do Tempo, que nos quadrinhos existem de verdades, não são robôs. Mas o principal e o que leva a crer que o Immortals é o grande vilão é que um dos principais trabalhos do Immortals é podar as ramificações do tempo. Lembra que eu te falei para guardar essa palavra, podar? Então, o Immortals ele podava as linhas do tempo nos quadrinhos, algo muito parecido com o que a AVT faz na série. Isso sem contar que ele ficou conhecido nos quadrinhos como o jardineiro do tempo, porque o trabalho dele era realmente esse, ser o jardineiro
e podar as ramificações do tempo e do espaço. E por que explicar tudo isso? Pelo simples fato de, se você voltar lá no primeiro episódio do Loki, nós podemos ver várias referências ao Jardineiro do Tempo ali na nossa cara. Por exemplo, esse quadro aí que mostra uma tesoura podando uma linha do tempo com a frase "Eventos nexos precisam ser podados". Também existe outro quadro de outro jardineiro podando literalmente uma árvore. E se você ainda não está convencido, temos uma pintura dos Guardiões do Tempo podando as ramificações de uma árvore. Ou seja, esse tempo todo os Guardiões do Tempo são representações do Jardineiro do Tempo, o Immortus, o grande vilão da série do Loki. E eu quero saber de você o que você acha dessa teoria. Será que a Marvel vai ir por esse lado do Immortus? Ou será que ela vai entregar o Kang logo de cara pra gente? Afinal, esse episódio nos trouxe mais referências a esse grande vilão. E apesar de ser um episódio um pouquinho mais parado, ele é sim um episódio de extrema importância que funciona como uma ponte que nos leva para o grande final dessa saga, que mudou completamente a forma como enxergamos o MCU. E além de deixar o seu comentário, fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder o nosso próximo vídeo de referências e easter eggs desse episódio que, ó, tá imperdível. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles virem aqui teorizar com a gente nos comentários. E a gente, é claro, se vê na próxima. Valeu! Valeu!